Olá pessoal, aqui é a Rita para contar sobre minha sogra terrível. Encontrei essas histórias e pensei em compartilhar minha própria experiência. Passei por muitos problemas com minha sogra Amélia, muito antes do casamento. Na verdade, ela quase impediu que nos casássemos. Amélia é simplesmente maluca, deixe-me contar o que ela fez. Primeiro, vamos entender que tipo de pessoa estamos lidando. Amélia vem de uma família rica, assim como meu marido Sebastião. O pai dele faleceu alguns meses antes de começarmos a namorar, então nunca o conheci. Pelo que Sebastião me contou, ele e a mãe eram próximos, mas ele sabia que ela era preconceituosa, algo com que sempre discordavam. Amélia se considerava da realeza só porque tinha o dinheiro do pai. Ela trabalha, mas não o suficiente para manter seu estilo de vida, a maior parte vem da herança familiar. Por ter crescido privilegiada, ela se tornou muito mimada. O engraçado é que ninguém mais na família dela é assim. Conheci todos e são pessoas legais, até Sebastião é um verdadeiro cavalheiro e nunca ostenta sua riqueza. Só Deus sabe por que Amélia é desse jeito, mas ela tem muito orgulho de sua vida privilegiada. Na primeira vez que Sebastião nos apresentou, ela logo disparou: "É melhor que você esteja namorando ela só por diversão, Sebastião." Ele respondeu surpreso: "Do que você está falando, mãe?" "Estou bem sério com a Rita, por isso estou apresentando ela para você." Amélia retrucou: Não vou aceitar essa bobagem. Nunca te impedi de namorar ninguém, mas coloco um limite quando você fica sério com alguém assim." Sebastião ficou tão chocado quanto eu. Não fazíamos ideia do porquê de Amélia estar se comportando daquele jeito. Ela nem ligava que eu estivesse bem na frente dela. Falou na lata pro Sebastião que ele não podia ter um relacionamento sério comigo. Como Amélia estava sendo tão direta, decidi ser direta também. Não sou do tipo que fica quieta ouvindo desaforos. Prefiro ser franca sobre minhas dúvidas. Nesse caso, eu precisava entender o que se passava na cabeça dela. Não ia deixar ela me descartar assim. Então perguntei calmamente: "Algo errado, Amélia? Você não gosta de mim?" "Não, eu não gosto de você, Rita," ela respondeu. "Por quê? O que há de errado comigo?" "Eu fiz alguma coisa?" questionei. "Não acredito que você está me perguntando isso, Rita. Você não percebe que não pertence ao nosso nível social? Não posso deixar meu filho se rebaixar com uma ninguém quando ele pode conseguir alguém muito melhor," ela disparou. A audácia dessa mulher realmente me deixou pasma. De todas as coisas, eu não esperava que ela fosse tão cruel assim. Estava se comportando como se eu fosse um animal de rua que ela não queria em casa. Era chocante ver ela mandar o filho me largar e arranjar alguém melhor. Olha, não vou mentir e dizer que sou o melhor que o Sebastião pode conseguir. Ele é bonito, rico, tem seu próprio negócio. Realmente poderia arrumar uma mulher melhor. Mas ele me escolheu. Sebastião me escolheu porque nos amamos. Isso era algo que Amélia se recusava a aceitar. Ela esperava que Sebastião a obedecesse e terminasse comigo na hora. Mas ele olhou incrédulo para ela e disse: "Mãe, você está sendo excepcionalmente rude com a Rita." Isso foi desnecessário. "Como assim estou sendo rude, Sebastião?" "Só estou falando a verdade. Ela não serve para você. Você pode conseguir alguém 10 vezes melhor que ela," Amélia rebateu. "O que você está dizendo, mãe? Eu não vou deixar a Rita por ninguém. Estou muito feliz com ela e não me importo se não viemos do mesmo nível social," Sebastião respondeu. "Bem, eu não vou permitir que ela faça parte da nossa família, Sebastião. Você precisa achar alguém melhor. Se acha que não consegue, eu mesma vou encontrar alguém para você se casar," ela declarou. Isso mesmo, Amélia estava sugerindo um casamento arranjado pro próprio filho só porque não me aprovava. Fiquei chocada ao ver que ela era tão fria com o próprio filho, disposta a magoá-lo só para ter uma nora do nível social que ela queria. Sebastião e Amélia tiveram uma grande briga naquele dia, na minha frente. No final, saímos de lá depois que Amélia disse claramente que não deixaria nosso relacionamento durar. Infelizmente, aquilo foi só o começo do que estava por vir. Amélia era uma mulher esperta e fez de tudo para separar eu e Sebastião. Ela o chamava para almoços e emboscava ele com mulheres que achava adequadas.
Sebastião então se via em situações constrangedoras, tendo que explicar para as pobres moças inocentes que haviam sido enganadas. Amélia também ameaçou deserdar Sebastião, entre outras coisas, para fazê-lo terminar comigo. Nós ignoramos tudo isso e seguimos com nosso relacionamento. Finalmente, Sebastião e eu ficamos noivos 2 anos depois, quando já morávamos juntos. Ele esperou um tempo para pedir em casamento porque realmente queria que a mãe aceitasse nossa relação, mas ela não mudou. Na verdade, ela fez um escândalo quando anunciamos o noivado numa festa de família. Felizmente, os parentes a calaram e a mantiveram sob controle para que ela não estragasse nosso grande anúncio. Ela não conseguiu causar muitos problemas naquele dia, mas planejou algo para tentar destruir nosso noivado. Amélia apareceu em nossa casa uma semana depois do anúncio. Ela passou direto por mim e foi direto falar com o filho. Sebastião não fazia ideia do motivo da visita, já que eles mal conversavam depois de todas as coisas que ela tinha aprontado. Ele tinha reduzido o contato com ela, então não sabíamos por que ela estava ali. Amélia se acomodou e disse a Sebastião: "Preciso ter uma conversa séria com meu filho." "Você pode sair, Rita." "Não, minha noiva também vai ouvir o que você tem a dizer." "Não escondo nada dela," Sebastião respondeu. "Tem certeza disso, Sebastião?" "Não posso ter nenhuma conversa particular com você," ela insistiu. "Aprendi muito com experiências passadas, mãe." "Então você não vai ter mais conversas particulares comigo." "Diga o que quer dizer na frente da Rita," ele afirmou. "Muito bem, Sebastião. Vim até você com uma oferta bem generosa, devo dizer," Amélia declarou. "E o que seria?" Sebastião perguntou. Sebastião e eu tínhamos certeza que Amélia estava ali para criar problemas. Havia um padrão: ela ficava quieta por um tempo e depois recomeçava suas loucuras. Ela era simplesmente implacável. Mesmo depois do noivado, ela se recusava a aceitar que Sebastião não ia me deixar. Continuava tentando encontrar maneiras de nos separar. Mas de todas as coisas que ela fez, essa ganhou o prêmio de pior de todas. Ficamos chocados quando ouvimos. Amélia disse: "Vou te dar 250 mil reais para você romper esse noivado idiota, Sebastião. E quero que você se case com uma mulher da minha escolha." "O quê? Você vai me dar dinheiro para terminar com a Rita, mãe?" "Você enlouqueceu?" Sebastião exclamou. "Não, eu não enlouqueci, Sebastião. Já que você não quer me ouvir, essa é a única outra maneira que encontrei de fazer você mudar de ideia," ela explicou. "Mãe, isso é horrível. Não acredito que você faria isso." "Por que acha que eu aceitaria?" ele questionou. "Porque é muito dinheiro." "Não vou te pressionar agora, Sebastião. Pense na minha oferta e me dê uma resposta depois. Estou sendo muito generosa com você só porque é meu filho. Se fosse outra pessoa, eu já teria cortado relações sem pensar 2 vezes, Amélia declarou. Eu não conseguia acreditar que alguém ofereceria dinheiro para o próprio filho para romper o noivado. Amélia estava se mostrando muito pior do que eu jamais imaginei. Ela literalmente não se importava com nada além dos próprios desejos. Estava tão desesperada para se livrar de mim que estava disposta a pagar o filho. Sebastião e eu estávamos certos sobre ela, ela não ligava nem um pouco para os sentimentos do próprio filho. A única coisa importante na vida dela era sua classe social e reputação. Eu ainda estava em choque e acabei dizendo: "Você está falando sério, Amélia? Vai pagar seu próprio filho para terminar o noivado? Se funcionar, por que não?" "Dinheiro sempre resolve," ela respondeu friamente. "Isso nunca vai funcionar, Amélia. Eu sei o quanto Sebastião me ama. Ele nunca aceitaria sua oferta," afirmei. "Bem, ele não parece tão ofendido com minha proposta." "Vamos ver o que Sebastião escolhe no final," ela rebateu. "Isso é porque ele não consegue processar sua audácia. Você tem muita coragem de vir à nossa casa tentar nos separar." "Ele nunca vai concordar com isso," eu disse. "Ah, é? É o que você acha?" Amélia provocou. Então se virou para Sebastião. "Então, Sebastião, devo entender que você está recusando minha oferta?" Amélia direcionou a pergunta a Sebastião, que não estava mais falando. Eu também olhei para ele, esperando que ele concordasse com o que eu tinha dito. Não havia jeito dele considerar essa oferta, porque ele me amava.
Ele não me deixaria por nada. Sebastião tinha me prometido isso. Mas meu noivo não rejeitou a oferta imediatamente. Em vez disso, ele suspirou e disse: Mãe, essa conversa acabou por hoje. Você disse que me daria um tempo para decidir, certo? Tudo bem, me dê esse tempo. Eu te aviso quando tiver tomado uma decisão. Ora, vejam só, Rita. Parece que Sebastião está pedindo tempo para considerar. Parece que o amor de vocês não é tão forte assim, afinal, Amélia provocou. Muito bem, Sebastião. Vou embora por hoje. Pense com cuidado, porque seu futuro está em jogo. Vou pensar, mãe. Por favor, só vá embora e me deixe conversar com a Rita. Eu te ligo quando tiver decidido, Sebastião respondeu. Amélia parecia muito feliz com esse desfecho e saiu com um sorriso no rosto. Antes de ir embora, não deixou de me lançar um olhar de desdém, como se estivesse confiante que seu plano daria certo. Eu estava atordoada demais para fazer ou dizer qualquer coisa. Sim, eu estava furiosa com ela, mas havia um problema maior para pensar. Depois que Amélia saiu, ficou um silêncio entre mim e meu noivo. Sebastião parecia estar pensando profundamente em algo, enquanto 1 milhão de emoções diferentes passavam pela minha cabeça. Eu não entendia por que Sebastião tinha dado a Amélia a impressão de que estava considerando a oferta. Comecei a ficar assustada, achando que ele realmente estava pensando em aceitar o dinheiro e terminar comigo. Amélia estava certa sobre uma coisa: os 250 mil reais que ela ofereceu eram muito dinheiro mesmo, o suficiente para mudar a opinião de muita gente. Eu estava começando a me preocupar que Sebastião fosse uma dessas pessoas. Depois de um tempo, não aguentei mais o silêncio dele. Olhei para Sebastião e disse: Você está mesmo considerando a oferta da sua mãe? Para ser honesto, Rita, eu estou considerando a oferta da minha mãe, Sebastião respondeu. O quê? O que você está dizendo, Sebastião? Você quer aceitar o dinheiro e terminar comigo? Perguntei incrédula. Olha, Rita, é muito dinheiro e eu acho que deveríamos, ele começou a dizer. Eu simplesmente não conseguia esperar que ele terminasse de falar. O fato de Sebastião cogitar me deixar por dinheiro era demais para mim. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Estava confiante no nosso amor e achava que poderíamos superar qualquer coisa, mas agora eu sentia que era tudo mentira. Comecei a chorar, sentindo como se meu mundo estivesse desmoronando. Estava horrorizada com a ideia de que meu noivo me deixaria por dinheiro. Na verdade, comecei a ter um ataque de pânico quando meu noivo veio para o meu lado e me abraçou. Ele tentou me acalmar enquanto eu chorava e dizia que o odiava. Provavelmente eu não deveria ter feito isso, porque meu pobre noivo ficou horrorizado e em pânico. Ele então disse: Meu Deus, Rita, pare de chorar. Eu não vou te deixar nem romper nosso noivado. Mas você disse que está considerando a oferta da sua mãe porque é muito dinheiro, eu solucei. Sim, eu disse que estou considerando a oferta da minha mãe, mas você começou a chorar antes que eu pudesse terminar de explicar por que decidi considerar. Você não confia em mim, Rita? Ele perguntou. Eu confiava, mas aí você disse que ia escolher o dinheiro ao invés de mim, respondi. Eu nunca disse isso, Rita. Sim, eu planejo aceitar a oferta da minha mãe e pegar o dinheiro, mas tenho motivos para isso. Agora se acalme e deixe eu te explicar, Sebastião pediu. Sebastião então me confortou e me acalmou o suficiente para que eu pudesse entender o que ele estava dizendo. Ele me contou todo o seu plano, depois do qual fiquei chocada, mas de uma maneira boa. Eu não tinha percebido quão esperto meu marido era. Quando ele terminou de falar sobre o plano, eu disse: Uau, Sebastião! Você bolou esse plano todo nos poucos minutos que conversamos? Sua noiva é bem esperta, sabia? Talvez você devesse me dar mais crédito. E também confiar um pouco em mim antes de tirar suas próprias conclusões, ele brincou. Desculpa, Sebastião. Fiquei assustada e preocupada que a Amélia estivesse certa. Quando você começou a falar sobre o dinheiro, entrei em pânico e imaginei o pior, confessei. Olha, Rita, eu falei sério quando disse que nunca vou te deixar, não importa quanto dinheiro minha mãe ou qualquer outra pessoa ofereça. Eu sempre vou escolher você, então não duvide de mim de novo, tá? Ele pediu. Me senti muito boba por ter desconfiado dele.
realmente tirei conclusões precipitadas quando meu noivo só tinha boas intenções para nós. As palavras dele deram a impressão de que estava considerando me deixar por dinheiro, mas ele tinha um plano totalmente diferente em mente. Ele me contou todo o plano e devo admitir que fiquei empolgada. Demos boas risadas imaginando como Amélia ficaria furiosa quando percebesse que sua oferta teve um efeito totalmente oposto ao que ela pretendia. Sebastião e eu finalizamos os detalhes por alguns dias, depois dos quais ele finalmente ligou para Amélia. Ele pediu que ela viesse à nossa casa porque queria dar sua decisão na minha frente. Amélia parecia animada que Sebastião tinha ligado e insinuou que ele aceitaria a oferta, então ela veio o mais rápido possível. Quando ela se sentou, mal conseguia conter a empolgação. Então, o que você decidiu, Sebastião? Chegou a uma decisão? Cheguei a uma decisão, mãe, ele respondeu. E o que você decidiu, meu querido filho? Ela perguntou ansiosa. Vou aceitar sua oferta, mãe. Vou terminar com a Rita se você me der os 250 mil reais que prometeu, Sebastião disse friamente. Amélia ficou radiante quando Sebastião calmamente disse que aceitaria a oferta. Ela estava tão feliz que literalmente se levantou e abraçou o filho. Praticamente dançava, agradecendo a Deus que seu filho tinha voltado à razão. Enquanto isso, eu sorria por dentro, mas tentava parecer absolutamente horrorizada por fora. Precisávamos fingir nossas reações para que Amélia não suspeitasse que havia algo errado. Então tentei parecer o mais magoada possível e disse com voz trêmula. O quê? Você está terminando comigo por dinheiro? Quando você decidiu isso, Sebastião? Você deveria ter rejeitado a oferta da Amélia. Desculpe, Rita. Sei que você não quer que eu faça isso, mas não posso evitar. É simplesmente dinheiro demais para eu recusar. Sabe, eu poderia usar como capital para fazer meu negócio crescer. Não posso me dar ao luxo de dizer não, ele respondeu. Como você pode fazer isso comigo, Sebastião? Pensei que me amasse. Você tinha prometido se casar comigo, exclamei, fingindo quase chorar quando mencionei nossos planos de casamento. Sebastião e eu estávamos fazendo o nosso melhor para fazer Amélia acreditar que estávamos brigando. Amélia estava radiante de alegria. Ela realmente riu quando falei sobre amor e casamento. Rindo da minha dor, ela disse em tom de deboche. Parece que isso não vai acontecer afinal. Meu filho finalmente me escutou e tomou uma decisão sensata na vida dele. Cala a boca, Amélia. Isso tudo é culpa sua. Se você não tivesse oferecido dinheiro ao Sebastião, ele teria ficado comigo, gritei. O que eu disse, Rita? Dinheiro resolve tudo. Eu venci, sabe? Não importa como, mas eu venci, ela provocou. Você só venceu porque tinha dinheiro. Isso foi um jogo injusto, Amélia, rebati. A vida é injusta, querida. Lide com isso, ela respondeu friamente. De qualquer forma, não tenho tempo a perder com você. Fiquei ali fingindo chorar enquanto Sebastião mantinha a cabeça baixa. Pelo canto do olho, vi ele sorrindo, enquanto eu fazia o meu melhor para não sorrir também. Amélia ainda se divertia me vendo sofrer enquanto se aproximava do filho. Ela acariciou as costas dele afetuosamente e disse, estou tão feliz que você tomou a decisão certa, Sebastião. Vou transferir o dinheiro assim que a Rita sair de casa. Tenho que dar um mês de aviso prévio para ela, mãe. É a lei aqui, você sabe. Mas prometo que ela vai estar fora até lá, Sebastião respondeu. Boa decisão, Sebastião. Tenho que agradecer a Deus por você ter percebido o que era certo para você, ela disse aliviada. Amélia e Sebastião conversaram por um tempo depois que fui para o meu quarto chorando. Aquelas lágrimas eram falsas, é claro, e assim que voltei pro quarto comecei a rir. A alegria escancarada de Amélia me irritava, mas eu sabia que logo ela derramaria lágrimas de tristeza. Ela não fazia ideia do que íamos fazer com ela e seu dinheiro. Levei alguns dias para me mudar da casa de Sebastião, para fazer Amélia acreditar na nossa grande separação. Eu precisava sair de casa como ela tinha pedido. Anunciamos publicamente nosso término e me mudei para a casa de uma amiga que sabia de toda a história. Ela e o marido ficaram felizes em ajudar, então me mudei bem rápido. Depois que tudo se acertou, Amélia enviou o dinheiro para Sebastião como havia prometido.
Ela até arranjou alguns encontros para ele, para garantir que ele se apaixonasse por alguém que ela aprovasse antes que eu voltasse. Deixei que ele fosse porque não tinha nada com que me preocupar. Enquanto isso, eu estava levando adiante nosso plano e preparando tudo para nossa grande vingança. Levou alguns meses para organizarmos tudo, mas conseguimos. Sebastião e eu executamos nosso plano com sucesso e nos preparamos para o grande dia. Vocês conseguem adivinhar o que fizemos com todo aquele dinheiro? Bem, vou contar agora. No dia do grande acontecimento, Amélia ligou freneticamente para Sebastião e disse: "O que está acontecendo, Sebastião? Por que estou ouvindo que você se casou com a Rita? Me diga que isso é uma piada de mau gosto." "Não é piada não, mãe. Rita e eu nos casamos hoje. Somos oficialmente marido e mulher", ele respondeu calmamente. "Não, não. Vocês não podem fazer isso. Você prometeu terminar com ela e acabar com o noivado. Foi por isso que eu te dei todo aquele dinheiro", ela gritou desesperada. "Agora, mãe, não fique tão agitada. Sim, eu prometi terminar meu relacionamento, mas você nunca disse nada sobre não voltar com a Rita depois. Eu terminei com ela como você pediu, mas não gostei. Então mais tarde decidi voltar com ela e, resumindo, agora estamos casados", Sebastião explicou. Amélia ficou muda de espanto enquanto Sebastião e eu ríamos sem parar. Nós realmente tínhamos nos casado naquele dia. Reservamos uma bela viagem para o exterior e, com alguns amigos, nos casamos. Adivinha quem pagou por tudo? Amélia, é claro, que agora é minha sogra. Tivemos nosso casamento no exterior completamente às custas de Amélia, e sim, esse era o plano desde o início. Quando Sebastião recebeu a oferta, ele teve a ideia de pegar o dinheiro e gastarmos juntos. Planejamos fugir e ter um casamento no exterior só com nossos amigos próximos. Faríamos uma festa maior depois, mas primeiro era importante nos casarmos para que Amélia não pudesse mais atrapalhar com seus planos idiotas. Sabe-se lá que ideia ridícula ela poderia ter se Sebastião tivesse rejeitado a oferta. Então percebemos que essa era a melhor maneira de lidar com suas loucuras. Já estávamos bem fartos dela, mas aparentemente Amélia não tinha terminado conosco. Ela gritou ao telefone: "Como vocês ousam fazer isso comigo? Como ousa trair sua própria mãe, Sebastião? Eu sei que foi a Rita que embolou esse plano ridículo. Não adianta culpar a Rita, mãe. Na verdade, fui eu quem inventou esse plano sozinho." "A Rita sabia, claro", Sebastião respondeu. "Como você pode fazer isso comigo, Sebastião? Eu te dei quase todo o meu dinheiro." "Isso é tão injusto", ela choramingou. "Desculpe interromper, Amélia, mas acho que foi você quem disse que a vida é injusta e que temos que lidar com isso. Porque você não segue seu próprio conselho", provoquei. Amélia ficou muda de novo quando joguei as palavras dela de volta. Ela estava quase chorando nesse ponto, enquanto ainda muito brava. Seu plano tinha dado tão errado que ela não tinha mais como recuperar o dinheiro perdido. Ela chorou e disse: "Eu nunca vou perdoar vocês dois. Vou contar para todo mundo o que vocês fizeram." "Ótimo, vá em frente, mãe. As pessoas já sabem o que você tentou fazer com a gente. Elas não estão nada felizes com suas ações, sabia? Especialmente o vovô", Sebastião respondeu. "O que você contou pro meu pai?", ela perguntou assustada. "Nós dois contamos, Amélia. Ele está muito decepcionado com você. Você deveria falar com ele, porque ele está planejando te deserdar", expliquei. "O que vocês fizeram? Vocês me traíram da pior maneira possível, Sebastião. Acho que não posso mais ficar perto de você", ela ameaçou. Amélia estava claramente nos ameaçando porque ela nunca deixaria o filho por vontade própria. Ela se agarrava a Sebastião como cola, por isso nunca quis que ele se casasse comigo. Eu duvidava que ela teria deixado ele se casar com qualquer pessoa, na verdade. A questão é que não nos importávamos com as ameaças de Amélia. Na verdade, Sebastião e eu já tínhamos decidido cortar contato com ela. Você pode imaginar a surpresa de Amélia quando Sebastião disse: "Acredite, mãe, sinto mesmo. Na verdade, eu ia te dizer que minha nova esposa e eu vamos cortar contato com você." "Você está dizendo que vai me cortar?" "Eu sou sua mãe, Sebastião."
Você não pode cortar sua família, ela gritou. Famílias não tentam acabar com relacionamentos e noivados, mãe. Todos esses anos eu esperava que você mudasse e visse o quanto eu amo a Rita. Mas não, percebi que você nunca se importou com os meus sentimentos. Então não tenho que me importar com os seus, Sebastião declarou firmemente. Sebastião deixou sua posição excepcionalmente clara. Também ficou claro para nós que a mãe dele estava apenas blefando sobre cortar contato quando Sebastião falou que não teríamos mais um relacionamento com ela. Ela ficou histérica e mudou completamente o tom. Amélia percebeu que Sebastião estava escorregando por entre seus dedos. Acho que ela percebeu que me odiar não valia a pena, afinal. Agora ela queria conversar e chegar a um entendimento. Ela disse em voz de pânico. Não, Sebastião, me escute. Não há motivo para ser tão precipitado. Vamos conversar sobre isso. Quando vocês voltam? Eu vou até aí falar com vocês. Não quero conversar com você, mãe. Obrigado pelo presente de despedida, mas acabou, ele respondeu firme. Não, eu não aceito isso. Vou aparecer na sua casa e ficar lá até você ceder, ela ameaçou. A velha Amélia estava de volta a usar ameaças novamente. No entanto, essa era mais branda que as anteriores, provavelmente porque ela estava com medo de tentar suas velhas táticas de novo. Ela pode ser bem persistente quando quer, sabíamos disso muito bem por experiência própria. Sebastião e eu tínhamos previsto isso e sabíamos que ela ficaria nos pressionando até a eternidade. Então meu querido marido bolou um plano para lidar com isso também. Amélia realmente estava tendo um dia terrível, e as coisas só pioravam cada vez mais para ela. Então decidi dar o golpe final nela e conseguir um pouco daquela doce vingança para mim e meu marido. Ri de Amélia e disse: Não adianta fazer isso também, Amélia. Estamos nos mudando daquela casa em breve. O quê? Por que vocês estão se mudando? Para onde vocês vão? Ela perguntou desesperada. Isso é algo que você nunca vai saber, Amélia. Você realmente achou que gastaríamos todo o dinheiro só com o casamento? Claro que não. Na verdade, estamos usando o resto para financiar nossa nova casa. Vamos vender ou alugar a que temos agora. Quanto à nova casa, você não é bem-vinda lá e nunca vai saber o endereço, expliquei triunfante. Eu não vou deixar vocês fazerem isso. Não vou permitir que levem meu filho para longe de mim, Amélia gritava. Amélia continuou tagarelando sem parar até decidirmos simplesmente desligar na cara dela. Tínhamos acabado de nos casar e não estávamos realmente no clima de ouvir seus disparates quando tínhamos tantas coisas para fazer. Nossos amigos estavam conosco e tínhamos planejado algumas atividades incríveis juntos antes de irmos para nossa lua de mel. Então bloqueamos Amélia e seguimos nosso caminho, celebrando nosso dia de casamento. Voltamos para casa depois de 2 semanas. Meu marido e eu nos divertimos muito e ignoramos Amélia sempre que a encontrávamos ligando de números desconhecidos. Parentes nos ligaram para contar um pouco sobre a loucura de Amélia. Aparentemente ela realmente enlouqueceu e começou a tentar colocar as pessoas do lado dela. Havia 3 pessoas do lado de Amélia que rapidamente mudaram de opinião quando o vovô ficou do nosso lado. O vovô estava super irritado com Amélia e na verdade disse a ela que a herança dela iria para nós. Ele estava punindo-a por ser uma pessoa tão horrível e tentar nos separar. O que posso dizer? O vovô é nosso fã e nós também somos fãs dele. Depois de voltar para casa, Amélia tentou aparecer na nossa casa. Não a deixamos entrar, é claro. Um dia ela simplesmente se recusou a ir embora e ficou batendo agressivamente na nossa porta. Não sei o que ela estava tentando conseguir ultrapassando repetidamente nossos limites e fronteiras, mas não deixamos ela se safar com suas ações. Chamamos a polícia, que a escoltou para fora da nossa propriedade. Será que ela entendeu a dica? Não. Estamos falando da Amélia, e caramba, ela estava desesperada. Ela apareceu no escritório do meu marido. Causou uma cena lá também, até que meu marido ordenou que a segurança a escoltasse para fora. Amélia só teve alguns meses para nos assediar. Não tomamos nenhuma ação drástica porque sabíamos que ela não teria chance de nos incomodar por muito mais tempo. A venda da nossa casa já tinha sido finalizada e demos o sinal da nova casa com o resto do dinheiro de Amélia. Nos mudamos bem cedo porque queríamos Amélia fora do nosso pé.
Ela fez um grande escândalo quando nos mudamos e ninguém quis dar nosso endereço. Ela tentou seguir meu marido do escritório dele um dia, mas ele foi esperto o suficiente para despistá-la. Talvez ela encontre nosso endereço um dia, mas por enquanto estamos curtindo um pouco de paz depois que o vovô a colocou em seu lugar com algumas belas ameaças. E assim termina a história da minha sogra horrível, Amélia. Ela tentou nos separar, mas no final só conseguiu nos unir ainda mais. Usamos seu próprio dinheiro contra ela e conseguimos nosso final feliz. Agora vivemos nossas vidas em paz, longe de sua toxicidade e manipulação. Aprendemos muito com essa experiência. Percebemos a importância de confiar um no outro e manter uma frente unida contra aqueles que tentam nos prejudicar. Também aprendemos que às vezes é necessário tomar medidas drásticas para proteger nosso relacionamento e felicidade. Hoje, Sebastião e eu somos mais fortes do que nunca. Construímos uma vida juntos, livre da influência negativa de Amélia. Claro, ainda temos nossos desafios, como qualquer casal, mas enfrentamos tudo juntos, como uma equipe. Para aqueles que estão passando por situações semelhantes com sogros difíceis, nossa história pode servir de inspiração. Às vezes, é preciso criatividade e coragem para lidar com pessoas tóxicas, mesmo que sejam da família. O importante é não deixar que elas destruam seu relacionamento ou sua felicidade. No fim das contas, o amor venceu. Sebastião escolheu nosso amor acima do dinheiro e das expectativas de sua mãe. E juntos, conseguimos transformar uma situação horrível em algo positivo para nós. Agora, quando olhamos para trás e rimos de tudo isso, nos sentimos gratos. Gratos por termos um ao outro, gratos pelo apoio de amigos e familiares que ficaram do nosso lado, e até mesmo gratos a Amélia, de certa forma. Afinal, suas ações nos uniram ainda mais e nos deram uma história e tanto para contar. E quem sabe? Talvez um dia Amélia perceba seus erros e tente fazer as pazes. Se isso acontecer, estaremos abertos a ouvir, mas com limites bem definidos. Até lá, continuamos vivendo nossa vida feliz, construindo nosso futuro juntos, um dia de cada vez.